Temos mais assuntos, Felipão. O assuntos. próximo deles, para ficar aqui ainda no terreno de São Paulo, a gente não falou ontem do São Paulo, mas hoje é dia, Felipão. Por quê? Porque o PVC soltou uma matéria, hoje à tarde, cara, lá no UOL. Ele não disse com essas palavras, mas a gente interpreta que e o próprio Bop já havia falado sobre isso nos 4 grandes, que o Zubeldia estaria sob um processo de fritura dentro do São Paulo. Zubeldia que foi um dos cotados para assumir o Boca Juniors, não vai assumir, teria tido notícia no TAIC Sports que ele havia conversado com os advogados para ver como poderia sair do São Paulo e assumir o clube chinês, mas fato é que o Boca se acertou com o Fernando Gago, parece que deve estar de saída de um time acho que é com Chivas, né? Chivas Guadalajara. Então, deve ser o novo comandante do Boca Juniors, mas vamos aqui ver o que traz PVC com relação à relação entre Zubeldia e São Paulo. São Paulo avalia que Zubeldia tem usado mal os reforços. O Paulo Vinícius Coelho contou no de primeira que o São Paulo avalia que Luiz Zubeldia não tem aproveitado da melhor maneira alguns jogadores do elenco, principalmente reforços recém-chegados. Abre aspas para o PVC. A informação que vem de dentro do São Paulo é que existe um incômodo e uma avaliação constante. O Zubeldia não vai ser demitido nesse ano, ou quase impossível que seja, mas o Zubeldia vai passar por um processo de entendimento de ser ou não parceiro para 2025, período que ele tem em contrato. O São Paulo entende que o elenco de 2025 está quase montado, até por esse teto de gastos que vai ser aprovado hoje, 17 horas. Já deve ter sido, porque a gente está gravando isso aqui 18h30. Se você vai ter um limite de gasto, você vai usar esse elenco de hoje para acrescentar 2 ou 3 jogadores. O velocista, por exemplo, do lado esquerdo, para ser reserva do Ferreirinha. Isso exige uma compreensão e uma parceria entre direção e comissão técnica. Vamos lembrar que o São Paulo está prestes aí, se não aprovou, a aprovar um acordo para ter um fundo de investimento que limpe as dívidas do São Paulo de curto prazo, que são de perfil bancário, que comem muitos juros do São Paulo ao longo dos anos. O São Paulo está muito engasgado com juros bancários. Então, esse acordo, que diz? Que vai, se não me engano, emprestar 240 milhões para o São Paulo se livrar desses juros. O São Paulo vai ter que pagar essa grana depois, mas a contrapartida é que o São Paulo cumpre uma série de questões que é uma espécie de flamengada. O São Paulo vai ter que pisar no freio com relação a grandes reforços nos próximos anos. Ele tem ali um percentual estipulado do máximo que ele pode gastar de acordo com a sua receita, se não me engano é só 50%, uma coisa meio que bem forte. Então, o Casares vai ter que cumprir uma série de exigências para que ele veja o São Paulo mais forte lá na frente. Eu acho uma medida extremamente positiva para o São Paulo. Cara, eu também acho muito interessante positiva, demais. Interessante, pensando no São Paulo lá na frente. Isso são poucos os caras que fazem. Então, aplaudo aqui. Mas nesse contexto, o São Paulo vai viver os próximos anos, ele vai precisar muito ter bons trabalhos, porque em termos de investimento no elenco, ele vai ter bem menor que os seus principais rivais para a briga de títulos aqui no Brasil. O PVC continua aqui, Felipão, só para terminar. Há uma avaliação de quem acompanha os treinos de alguns jogadores que estão treinando muito bem e não têm sido utilizados. A avaliação tem que ser do técnico, claro, mas Marco Antônio, que é um jogador de controle do meio de campo, quando faltou controle no meio de campo contra o Corinthians, o Marco Antônio não entrou. Seria Muricy que estaria incomodado? É um dos caras que toma decisões, é um dos caras... E é um dos caras que cuida do técnico, né? Da comissão técnica. Exatamente. Não sou eu que estou dizendo isso, é uma avaliação constante dentro do CT da Barra Funda. Como acontece em qualquer clube, quando acabar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo vai fazer uma avaliação e vai ver se o Zubeldia tem que continuar em 2025 ou se tem que ter um outro caminho. E aqui, para mim, feeling. Se o Dorival estiver na praça, e eu acho que tem grandes chances, eu não sei não se uma volta não seria reavaliada pelo São Paulo. Embora a torcida torça o nariz,
Ele sai em alta do São Paulo. Eu nem sou São Paulino e já tô torcendo o nariz, cara. Então, mas ele saiu em alta do São Paulo. Eu não sei não, às vezes o pensamento da diretoria, não sei, cara. Eu ficaria de olho, tá? Mas quais as garantias que o Dorival faria de novo um bom trabalho? E outra, o Dorival fez um bom trabalho, se a gente for peneirar. Ganhou a Copa do Brasil, que é uma Copa. Ganhou. A gente sabe como funciona o modus operandi de uma Copa. Cara, aí, mas o São Paulo foi no campeonato que a gente precisa ver o trabalho, a gente tem que avaliar o trabalho ali a longo prazo, que foi o Campeonato Brasileiro. O São Paulo fez uma campanha patética fora do Morumbi. Patética. Jogava de uma forma bizarra fora de casa. Era um time em casa, um time diferente fora. Não era também mil maravilhas. No próprio Flamengo também, o Dorival, quando sai, já não era bem visto pela diretoria do Flamengo, nem pela torcida, que também já estava meio que cansada dele. Vamos lembrar, o São Paulo terminou o Brasileirão em 11º lugar, com 14 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. O São Paulo terminou o campeonato com 53 pontos. Quantos pontos o São Paulo tem em 2024, Felipe? 47. O São Paulo, possibilidade de passar esse número. Em 2 jogos, o São Paulo iguala a campanha que fez ano passado. Você tem razão. Com o Dorival. Você tem razão. Então só que, por outro lado, foi a Copa das mais difíceis vencidas por um time na história da Copa do Brasil. Palmeiras elimina o Palmeiras, elimina o Corinthians, que é o maior rival. Ele ganha do Flamengo, que estava muito mal, é verdade. Sim, mas ele ganha do Flamengo. Os três rivais que o São Paulo tirou, não tira o mérito, pelo amor de Deus. Quem está assistindo aqui, quem vai ouvir depois, não me interpretem mal. Não tira o mérito de jeito nenhum da conquista do São Paulo. Bateu os 2 maiores rivais e o time mais rico do Brasil, que é o Flamengo. Só que o Palmeiras estava num momento também de instabilidade naquela época. Dane-se. O São Paulo foi lá e venceu os 2 jogos, tanto no Morumbi quanto no Allianz. O Corinthians estava brigando lá embaixo, novidade, né? Brigando para não cair de novo. São Paulo trucidou o Corinthians no Morumbi. Poderia ter goleado, foi apenas 2-1, mas poderia ter goleado. 2-0, né? Foi o jogo. E passou pelo um Flamengo totalmente em crise com o Sampaoli de aviso prévio, assim. Depois desse jogo aqui você vai embora. Foi assim que o São Paulo foi campeão. Mas não tira o mérito. O São Paulo foi extremamente competitivo nessa Copa do Brasil com o Dorival, enfim, voltou a ser campeão depois de um tempo, ganhou pela primeira vez a Copa do Brasil. Só que assim, essa questão desse fundo que o São Paulo está aprovando hoje, eu acho isso fundamental, cara. Só que é bonito até a página 2, porque a gente viu como foi o Flamengo passando por esse processo. A pressão que foi em cima do Eduardo Bandeira na época, de jornalistas parrudos da grande mídia, que a todo momento pressionavam o Flamengo, chamavam aquele time de banana, que o time não tinha competitividade, que era um time que caía pelas tabelas, enquanto ele estava pavimentando o caminho para o Flamengo virar o que virou hoje. Então, será que o Casares vai ter casca, vai ter apoio, vai ter sustentabilidade ali dentro do conselho para manter esse plano vigente pelos próximos anos? De ter times mais intermediários. A gente sabe, São Paulo tá metendo 45, 50 mil pessoas por jogo no Morumbi. Mas por quê? Porque o São Paulo tem um time competitivo hoje. E o time com o Zubeldia, mesmo sem ganhar um título na temporada, na minha visão, é mais competitivo que o do São Paulo do Dorival. Concordo. Beleza, ganhou a Copa do Brasil, mas como eu já disse, no Felipe, fez uma campanha terrível. Mas aqui não tá avaliação própria, tá? O que eu penso com relação ao pensamento desses caras da diretoria, né? Tipo, quando eu falo em Dorival, não é que eu acho que o Dorival fez o trabalho melhor e tudo mais. Eu tô dizendo minha opinião pessoal. Na visão desses caras. A visão desses caras é o seguinte: o que o Dorival, o que o Zubeldia ganhou? Levantamos taça, entendeu? Na cabeça dos caras é isso, entendeu? É muito simplista. Então, assim, eu não descarto. E assim, Rodolfo, é exatamente isso. Por serem simplistas, esse plano, esse fundo de pagar as dívidas de curto prazo, de dar essa sustentação para o São Paulo respirar e conseguir andar com as próprias pernas, a gente sabe que isso vai refletir no campo, cara. E com esses caras, com esse pensamento simplista, eles vão segurar a pressão da torcida se eventuais resultados não vierem? Tá na hora do São Paulo revelar mais, né? São Paulo, a base do São Paulo tem tido, assim, revelou agora o William Gomes, já tinha vendido o Beraldo, foi o zagueiro mais caro da história e tudo mais. Mas quem são os moleques da base hoje, titulares absolutos do São Paulo, que estão fazendo a diferença?
Nenhum. Entendeu? Nenhum. Então, assim, o E São Paulo assim, tem esse William revelado Gomes, muito com todo pouco. respeito, É, é então. um jogador interessante e tal, mas assim, a gente já viu jogadores bem melhores do São Paulo É, então. revelados, né? Eu acho que é um Caras que bom. quando tocavam na bola, a gente olhava e falava, esse aí vai É. ser jogadorzão, esse aí Então, vai sair o São rápido. Paulo E não é o vai caso. depender muito da sua base nesses próximos anos aí para até pagar essas dívidas todas durante esse plano. E vai ter que ter técnicos nesse período absolutamente confiáveis, assim. Se eu sou da diretoria do São Paulo, eu mantenho o Zubeldia, apesar de eu ter feito críticas ao Zubeldia, porque acho também, uma coisa é a avaliação do trabalho, que para mim é bom. Outra coisa é o quanto ele foi superestimado. Gente falando que o melhor técnico desde do Muricy. Calma, gente. Pelo amor de Deus, calma. Eu nunca caí nesse papo, ainda bem. Tem que ter um pouco mais de calma. Mas é um cara que eu tentaria manter o trabalho lá no clube, cara, por mais tempo. Ah, eu também. Eu acho que cogitar em demissão do Zubeldia agora, por mais que ele não seja nenhum Rine Smith, não seja nenhum Muricy até, não seja nenhum cara desse nível, assim, grande. Aliás, quais são os grandes títulos que, que tem por trás do Zubeldia, assim, que dão sustentação para o trabalho? Nenhum, velho. Sul-americano, né? Ganhou a Sul-Americana e, assim, beleza, ganhou um campeonato equatoriano lá com a LDU. É um cara jovem ainda, entendeu muito rápido o que é o São Paulo, que soube ganhar a confiança do torcedor muito rápido, que mostrou durante um período um bom futebol, um futebol competitivo, que era o que o São Paulo precisava, afinal de contas, perdeu tempo com o Carpini, na minha opinião, no começo do ano. Ah, mas ganhou a Supercopa do Palmeiras. Tá bom, você vai avaliar que o trabalho foi bom do Carpini? Foi eliminado para o Novo Horizontino em casa, no Morumbi, com 60 mil pessoas. Enfim, são essas coisas que eu acho que tem que ficar claro para o torcedor do São Paulo os passos que essa diretoria vai tomar. Sem Se ela dúvida. vai. E outra também, esse fundo que está sendo aprovado, o Casares tem que ser transparente com a torcida. Aparecer, mostrar os números, mostrar o que está sendo pago, o que não está sendo. Acho que se o São Paulo rumar nesse sentido, nesse caminho, eu acho que pode ser positivo, mas a diretoria vai ter que ser cascuda, Não, aguentar o cara, tranco, se não acontecer resultados. mais do que isso é o poder da comunicação, tá? Se você vai entrar numa dessa, você tem que comunicar muito bem ao seu torcedor e alinhar muito bem as Exato, expectativas. total. Mostrar pro torcedor que a Cacau parada ali me olhando atrás mostrar pro torcedor que vai ser um período, mas que o time vai ser reerguido. Essa comunicação precisa estar muito bem alinhada para o time, na hora dos momentos, dos percalços, a torcida entender e continuar indo no estádio. Eu acho que a comunicação vai ser muito importante para o São Paulo agora. É isso, vamos aguardar e ver cenas dos próximos capítulos. Mas é futebol brasileiro, né, cara? Qualquer movimento de uma diretoria de um clube de futebol aqui no Brasil, como você falou, a gente não dá pra duvidar do que esses caras pensam lá dentro, né? Eles olham muito o poder do técnico ser o escudo, enfim, dar aquela blindada. Cara, eu não demitiria o Zubeldia jamais. Acho que não deveria nem passar pela cabeça dos dirigentes de São Paulo demitir o Zubeldia. É, E foi aprovado, viu, Rodolfo? Acabei de ver tá aqui aprovado. no Threads, o Éder Traschini, jornalista, postou aqui que o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou por 185 votos a favor e 40 contra a criação de um fundo de investimentos que visa captar recursos para quitar as dívidas mais caras e arcar com as necessidades de capital de giro do clube. O fundo irá adquirir recebíveis de direitos de transmissão, name rights, patrocínios, etc. Esses recebíveis poderão ser antecipados pelo fundo e transformados em caixa de maneira rápida. É isso. É isso. Vai dar um respiro São Paulo aí nos próximos anos. E vamos ficar de olho para ver como será a gerência no campo, né? Se a diretoria vai ceder às pressões que podem vir se os resultados não acontecerem.